Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós estamos no capítulo de número 4, intitulado A Ideia Fixa. Este é o quinto vídeo em relação a este capítulo. Bom, no vídeo anterior a gente viu a ironia do narrador dizendo que a ideia era fixa como... E aí ele tenta encontrar uma imagem que seja suficientemente fixa para dizer. E ele fala da lua, das pirâmides e da finada dieta germânica. No final desse vídeo eu converso com você sobre essa finada dieta germânica, não deu tempo no vídeo anterior. Mas lembre-se, é uma coisa extremamente fixa. É tão fixa que já acabou, né? Então ele começa da lua, que provavelmente vai ser a que vai durar mais, depois as pirâmides do Egito e depois algo que já é finado, né? Vamos lá, último parágrafo e depois a gente vai para um monte de notas que a gente tem que ter aqui. Vamos lá. Retifique o seu nariz e tornemos ao emplasto. Quer dizer, porque até agora você estava com o teu nariz torcido porque esse cara não para de digredir, né? E aí o que a gente faz aqui nos vídeos? Nós fazemos a digressão dessas digressões, né? Deixemos a história com os seus caprichos de dama elegante. Nenhum de nós pelejou a batalha de Salamina, que é a batalha do Império Ateniense, né? De Atenas contra o Xérxeres. Essa batalha está no filme 300, no segundo, 300, a Ascensão do Império. Não é um filme lá, essas coisas, mas está lá. Então, nenhum de nós pelejou a batalha de Salamina, nenhum escreveu a Confissão de Augsburgo, também já conversamos sobre isso, mas é um documento importantíssimo para o protestantismo. Pela minha parte, se alguma vez me lembro de Cromwell, também vamos falar sobre Cromwell, é só pela ideia de que Sua Alteza, com a mesma mão que trancara o parlamento, teria imposto aos ingleses o emplasto Brás Cubas. Ou seja, a única coisa que me interessa da história, não interessa se Cromwell dissolveu o parlamento, quis assumir para si todo o poder na Inglaterra, não interessa. O importante é que, olha, ele teria poder para implementar a minha ideia, né? Não se riam dessa vitória comum da farmácia e do puritanismo. Cromwell era um puritano e ele está falando, não se ria aqui de eu conectar essas duas coisas, né? Quem não sabe que ao pé de cada bandeira pública ostensiva há muitas vezes várias outras bandeiras modestamente particulares que se hasteiam e flutuam à sombra daquela e não poucas vezes lhe sobrevivem? Mais uma vez, né? Quem não sabe que ao pé de cada bandeira pública, ou seja, uma grande ideia, vamos fazer uma reforma, pegar um exemplo ótimo, né? Vamos abolir a escravidão, né? Porque não é correto que existam seres humanos que sejam tratados como objetos, né? Então você tem essa grande bandeira pública e ostensiva, né? Lembre-se, quando você ostenta alguma coisa, você mostra. Então eu sou a favor da abolição da escravidão por causa da dignidade do ser humano, etc, etc. Mas não impede que a sombra abaixo, junto com essa bandeira pública tenha lá as bandeirinhas, né? Então, por exemplo, eu sou um comerciante e se os escravos começarem a ganhar salário, eles vão comprar de mim, né? Eu não tenho tantos escravos assim, ou escravos que eu tenho já são velhos, então vindo a escravidão eu não preciso cuidar dele, a abolição eu não preciso cuidar deles na velhice, e assim por diante, né? Repare, primeira interpretação, eu acho que é para esse lado que um monte de gente vai quando lê Machado de Assis, né? Então não existe grandes causas, não existe uma causa nobre, né? Não é disso que ele está falando.
ele está falando que existe uma grande bandeira pública, mas junto com isso também existem as bandeirinhas lá particulares. Uma bandeira ostensiva e outra bandeira, né, digamos assim, meio que escondida. E aí o quanto que você está sendo falso, o quanto que você realmente nem acredita na grande bandeira, aí depende de indivíduo para indivíduo. É esse a grande genialidade do Machado de Assis, né? Todos nós temos objetivos bons e maus misturados, e aí a história é quanto que é de um e quanto que é de outro, né? Quando que é um sentimento mal que está pegando carona com um sentimento bom ou vice-versa, né? Sobre essa questão tem aqui no canal um conto do Machado de Assis chamado Entre Santos. Eu acho que neste conto a gente conversei um pouquinho sobre esse tipo de coisa, né? Mas volto a enfatizar, não é que a bandeira pública seja somente vazia, né? Só uma mentira. No caso dele seria, né? No caso dele seria. Mas não para Cromwell, por exemplo, né? Nessa loucura que ele está pensando, né? Pode ser que o emplasto seja bom para todo mundo, ao mesmo tempo que tem ali um ganho financeiro. E perceba que se hasteiam e flutuam à sombra daquela e não poucas vezes lhe sobrevivem. Então a grande ideia morre e continuam as pequenas bandeirinhas, né? Mal comparado, é como a arraia miúda. Eu coloquei a arraia ali no nosso Quizlet e depois a gente revê, mas nós estamos falando a camada social mais baixa da sociedade, a plebe, a ralé, né? Olha que legal. Mal comparado é como a plebe miúda, né, como a arraia miúda, que se acolhia à sombra do castelo feudal. Então é o castelo que aparece, é o castelo que é imponente, é o castelo que tem poder, assim como essas grandes ideias. Caiu este, não tem mais castelo nenhum, mas a periferia ali, né, o povão, a plebe, ficou. Caiu este e a raia ficou. Verdade é que se fez graúda e castelã, essa plebe. Não, a comparação não presta. Novamente ele se distrai, né? Então ele fala, olha, caiu o castelo e ficou a plebe. Bom, mas a plebe virou a burguesia, e aí a burguesia ficou rica, então as bandeirinhas... Não, esquece o que eu falei. Não dá certo essa comparação, não. Né? E é interessante que, sim, deu certo a determinada medida, só quando ele foi continuar que não deu. E aí isso vai reforçando essa ideia de, deixa como tá, deixa assim, né? Lembre-se do narrador do Dom Casmurro, né? Falando assim, olha, me veio esse nome aí na cabeça, né? Me chamaram de Dom Casmurro uma vez no ônibus. Se eu não achar, no bonde, né? Se eu não achar nenhum outro nome daqui até o final da narrativa, vai esse mesmo. Novamente, esse senso de relaxamento. Ótimo, capítulo findo. Vamos às notas. Lembre-se sempre que você pode pular, né? Palavras importantes e conceitos históricos que apareceram aqui. Primeiro de tudo, dieta, né? Ele fala sobre a dieta germânica. Confesso que foi bem difícil para encontrar isso, mas primeiro de tudo nós temos que saber o seguinte: dieta aqui é Assembleia Política ou Legislativa de alguns estados europeus. Okay? É uma Assembleia Política, né? Principalmente, no nosso caso é importante, do Sacro Império Romano. Okay? Então vamos ter em mente isso. Também pode ser conjunto dos capítulos de certas ordens religiosas. Como assim, capítulos? Eles escreveram livros? Não. O que é um capítulo? A gente já vai precisar desse conhecimento também. É uma assembleia de religiosos com voz e competência para decidir sobre uma matéria relativa à província a que pertence. Deixa eu ver. Qualquer assembleia de ordens religiosas ou militar. Então você tem aí essas reuniões para decidir essas questões,
E cada uma dessas reuniões se chama capítulo, e o conjunto de todas essas reuniões para decidir essas grandes questões é uma dieta, né? Então lembre-se desses dois significados. Bom, e aí sobre a finada dieta germânica, o modo como eu consegui encontrar foi, eu encontrei ali numa enciclopédia, acho que na enciclopédia britânica, né? Então está em inglês, e daí isso me ajudou as outras notas que eu vou ler para você, né? Então é chamado de Medieval Latin Diet, ou German Reichstag, provavelmente se pronuncia assim, é alemão, não sei, né? Então, segundo a enciclopédia britânica, é um tipo de organização ali do poder que durou do século XII até 1806, ok? Do século XII a 1806. Então, perceba, aqui a gente já entende a ironia do Machado de Assis, né? Ele está falando de algo que parecia que ia durar para sempre, né? Durou aí mais do que 600 anos, né? Então, mais de 600 anos, mais de 700 anos. Então, é uma coisa fixa, né? Fixa como as pirâmides do Egito, fixa como a Lua, né? Só que caiu, né? Alguns anos antes da narrativa, 80 anos antes da narrativa, um pouco menos, essa dieta germânica não continuou, não prosseguiu, né? Então eu só vou ler um pouquinho aqui e ver se eu consigo dar alguma interpretação, né? In the Carolingian Empire, meetings of the nobility and the higher clergy were held during the royal processes or court journeys, as occasions arose to make decisions affecting the good of the state, né? Então, dependendo das ocasiões, você tinha a reunião do alto clero e da nobility, né? dos nobres para decidir. Mas aí, no século XII, né? After 1100, definitely the emperor called the diet to meeting in an imperial or episcopal city within the imperial frontiers. The members of the diet were originally the princes, including bishops. Bom, então basicamente se estabeleceu no ano 1100 esse costume de o imperador chamar, né, os príncipes desses diversos reinos, né, subdivisões, vamos falar assim, do grande império germânico. E aí esse era o modo de se organizar, né? Deixa eu só mais uma nota aqui. Bom, e aí a gente está falando de príncipes que elegiam o imperador, né? Então isso é claro, a gente não pode ir muito a fundo, senão a digressão vai muito longe. Bom, e por causa dessa nota da enciclopédia britânica é que eu encontrei o Reichstag, né? Que é termo alemão que significa dieta imperial, né? Então, repare, agora eu encontrei a notinha em português. Ao longo da existência do Sacro Império Romano-Germânico, o Reichstag jamais foi um parlamento no sentido moderno da palavra. Então a gente infere que era um tipo de parlamento. Mas o que era na verdade? Era na verdade a assembleia dos diversos estados que compunham o império. Mais exatamente era a convenção dos Reichstände, sei lá se é assim se pronuncia. O que são? São aquelas entidades políticas que, nos termos do direito feudal, não reconheciam a autoridade superior, exceto o Sacro Imperador. Então você tem o Sacro Império Romano, né, Romano-Germânico, enorme, você tem diversas potências, né, tanto religiosas como políticas, e em teoria não, todas elas não reconhecem autoridade nenhuma, elas são o topo da autoridade, exceto o imperador, né, que é eleito usando o consenso desses príncipes, né, é eleito nessa dieta. Então pense, nesse contexto, né, nesse contexto político,
de várias entidades com poder supremo, eles encontraram um modo de tomar essas decisões. E esse modo de tomar as decisões é a dieta germânica, né? A afinada dieta germânica. Bom, continuando. Nós vimos que o narrador disse que a obra dele é supinamente filosófica, né? E aí eu só falei para você que é extremamente, né? Mas supino, é claro, supino pode ser deitado de costa, né? Decúbio dorsal é como a gente chama, né? Posição supina. Mas o significado que nos interessa é que se destaca em alguma atividade notável, exímio, né? Então você pode falar de um supino violinista, né? Você pode usar também supino em quantidade exagerada, demasiado. Então, por exemplo, burrice supina, né? Bom, e aí ele falou que a filosofia dele é mais do que um passatempo e menos que apostolado. Apostolado você pode pensar só nos apóstolos, mas por derivação de sentido pode ser difusão e ensino de ideia, princípio, doutrina. Então ele está dizendo, olha, não estou aqui para te doutrinar. Eu não estou aqui para defender a minha teoria filosófica. Mas eu não estou aqui para ficar fazendo filosofia. Sabe aquela filosofia de adolescente que fuma maconha e fala: ah, será que eu existo? Será que tudo isso daqui é Matrix? Será eu dormi e sonhei que eu era uma borboleta? Será que eu sou uma borboleta sonhando que é um homem ou sou um homem que sonha que é borboleta? Sabe esse tipo de filosofia que não é filosofia? Então, é isso que ele está falando. Ele está falando, ó, eu não vou ficar aí como um passatempo, só ficar falando coisa que me vem à cabeça. Mas também você não precisa se preocupar que eu não vou tentar transformar você em meu discípulo, né? Bom, comentei sobre a Batalha de Salamina. Eu vou ler para você. Combate entre a frota persa, liderada por Xerxes I, o Rodrigo Santoro, e a grega, comandado por Temístocles. O acontecimento deu-se no estreito no estreito que separa Salamina da Ática, possivelmente no dia 29 de setembro de 480, e terminou com a vitória grega. Foi uma vitória simplesmente inacreditável, né? E depois nós temos Confissão de Augsburgo. É um documento central na reforma de Lutero. Foi apresentado na Dieta de Augsburgo de 1530. Agora nós recuperamos o significado de dieta, né, como um grupo de capítulos. No dia o imperador Carlos V convocou uma dieta imperial a reunir-se no mês de abril seguinte em Augsburgo, Alemanha. Ele desejava ter uma frente unida nas suas operações militares contra os turcos, e isso parecia exigir o fim da desunião religiosa que tinha sido introduzido como resultado da reforma, né? Então ele convocou essa dieta para, olha, vamos parar com essa história de protestante, católico, vamos nos unir totalmente. Assim, o imperador convidou os príncipes e representantes das cidades livres do império para discutir as diferenças religiosas na futura dieta imperial, na esperança de superá-las e restaurar a unidade. Assinada por 7 príncipes e pelos representantes de 2 cidades livres, a confissão imediatamente adquiriu importância peculiar como uma declaração pública de fé, né? E aí eu coloquei uma página ali da igreja luterana. Então é os caras defendendo o ponto de vista deles, isso é importante, né? A Confissão de Augsburgo é o texto confessional adotado pela maioria das igrejas evangélicas luteranas. As comunidades que formaram a Igreja Evangélica da Confissão Luterana no Brasil assumiram este documento de fé como referência básica para sua confessionalidade. Então, basicamente, quando eles foram convocados lá para aquela reunião, foi lido a Confissão de Augsburgo dizendo que não, essa é a nossa fé e nós estamos aqui de acordo e nós não vamos aceitar o poder, a imposição do poder do império, né? E nem da Igreja Católica, né? Bom, e daí continuou toda a confusão, né? Toda aquela guerra, aquela divisão, né? Vamos lá, quem foi Cromwell?
Ele viveu de 1599 a 1658. Foi militar e líder político inglês e mais tarde Lord Protector, né? Nascido no seio da nobreza rural, os primeiros 40 anos da sua vida são pouco conhecidos, blá blá blá. O mais importante é que em 20 de abril de 1653 dissolveu o parlamento pela força, instituindo uma assembleia de curta duração conhecida como Parlamento Bourbons. Bare-Bones, antes de ser convidado pelos seus pares para liderar como Lord Protector. Eu acho que está em Lord Protector. Ah, desculpe, eu estou lendo como se fosse latim. Lorde Protetor. Está em português. Bom, e aí ele dissolveu o parlamento, convocou essa assembleia que, é claro, era pau mandado dele, né? E foi eleito, né? Foi aclamado Lorde Protetor. Que sabe que nome para ditador a gente tem um monte, né? Como governante, esteve à frente de uma política exterior muito agressiva e eficaz. Depois da sua morte por malária, em 1658, foi sepultado na abadia de Westminster. Mas, após a tomada do poder pelos monarquistas, porque os monarquistas recuperaram o poder em 1660, o seu corpo foi retirado da sepultura, pendurado por correntes e decapitado. Uma bela história. E, finalmente, a última palavra que a gente viu nesse capítulo, que é a raia, né? Que é a camada social mais baixa da sociedade. Plebe, ralé, a raia miúda.